É isso aí, pessoal. Tá começando agora o primeiro Vida Falada. Esse vai ser um programa semanal do Outdoor que tem como objetivo passar as reflexões que nós estamos tendo aqui nos cultos para a internet, para quem puder assistir. E toda semana nós vamos trazer uma mensagem que vai abençoar a sua vida. E o que me motivou a trazer essa primeira mensagem foi perceber que os jovens, adolescentes dentro da nossa igreja estão numa grande deficiência em conhecer as doutrinas cristãs. E por causa disso a gente começou uma série e hoje nós vamos falar sobre justificação. E o texto que me motivou a falar sobre este tema foi o 2º capítulo da carta de Paulo aos Gálatas, o versículo 16. Vamos ler. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Um dos grandes objetivos de Paulo a escrever a sua carta aos Gálatas era falar sobre a justificação pela fé. E é impressionante que muita gente hoje dentro da igreja nem imagina o que seja justificação. A justificação começou lá no começo, no Jardim do Éden, quando Deus cria Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva sem falta, sem erro, sem nenhuma mácula. Mas, como nós já sabemos a história, Adão e Eva, em certo momento, decidiram caminhar longe de Deus, decidiram caminhar longe dos mandamentos de Deus, deixaram de ser justos aos olhos de Deus e passaram a ser injustos aos olhos de Deus. Desse modo, o homem passou a ser um objeto da ira de Deus, porque o pecado gera ira em Deus. Então, a partir desse momento, Adão e Eva pecaram e ficaram longe de Deus. E toda a descendência, toda a humanidade também pecou, como diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós pecamos e todos nós estamos na posição, debaixo da ira de Deus. Todos nós estamos na posição de injustos diante de Deus. Então, aí que cria um grande problema para o homem. O homem precisa se tornar justo aos olhos de Deus novamente. Mas temos um grande problema, porque o homem é pecador. João capítulo 1, versículo 10, 1 João capítulo 1, versículo 10 diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Então nós pecamos e continuamos a pecar. Então o homem é pecador, ele não consegue salvar a si mesmo, ele não consegue se tornar justo pelos seus próprios esforços. É necessário que alguém perfeito venha, tome o nosso castigo, ou seja, que a ira de Deus caia sobre ele e através dele nós sejamos justos. Quem foi essa pessoa? Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio à terra, recebeu a ira dos nossos pecados sobre si, e por causa dele, por crer nele, nós podemos ser justos. Então é justamente sobre isso que Paulo fala. Paulo fala que o ser humano ele pode se esforçar, ele pode lutar para ser uma pessoa justa, mas ele não consegue pelos seus próprios esforços. Pela lei ele não consegue atingir o grau de justiça, mas só através de Jesus Cristo e crendo na sua mensagem é que nós conseguimos ser justos aos olhos de Deus, nos tornarmos inculpáveis diante de Deus, ou seja, sem nenhuma carga de culpa, sem nenhuma condenação, só através da fé em Jesus Cristo que nós conseguimos isso. E aí entra a grande necessidade da justificação, porque quem é uma pessoa crente, um cristão, um pequeno Cristo, é aquele que é justificado, ou seja, só tem a salvação aquele que crê em Jesus Cristo e tem os seus pecados perdoados e lavados pelo sangue de Jesus. E como é que eu alcanço essa salvação? Através da fé. A fé é um instrumento pelo qual nós alcançamos a justificação. É como a mão que pega o presente de Deus, que é a justificação. Nós só alcançamos a salvação e, consequentemente, a justificação pela fé em Jesus Cristo. E essa fé não se trata simplesmente de acreditar,
porque eu vivo de acordo com aquilo que eu acredito. Se eu vou sair de casa e o tempo está fechado, as nuvens estão carregadas, eu não vou deixar meu guarda-chuva guardado na minha casa. Pelo contrário, eu vou pegar meu guarda-chuva, se eu tiver uma capa de chuva eu também vou usar, e eu vou viver de acordo com aquilo que eu estou acreditando. A partir do momento que eu creio em Jesus, eu decido viver e agir de acordo com a vontade de Jesus Cristo, de acordo com o desejo do coração dele para a minha vida. Então é assim que nós alcançamos a justificação, alcançamos crendo em Jesus Cristo, entregando a nossa vida completamente para Ele, entregando as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas emoções e todo o nosso ser nas mãos dele. E a minha grande preocupação hoje dentro da igreja é ver jovens, adolescentes, adultos que estão na igreja, cantam, escutam as mensagens, ofertam, são batizados, participam da Santa Ceia, mas não mostram no seu cotidiano, no seu dia a dia, os frutos dessa justificação, os frutos do crer em Deus. E a Bíblia é muito clara sobre quem será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Não basta apenas falar, apenas se pronunciar, vestir uma camiseta de que eu sou de Jesus. Não, vai muito além disso. Existe o crer e o viver de acordo com esse crer, que é essencial. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, Jesus diz palavras muito sérias e que são essenciais para a nossa reflexão. Ele diz que nem todo aquele que fala aqui na terra, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Alguns vão perguntar assim: mas Senhor, nós não profetizamos em seu nome, nós não expulsamos demônios. E alguns também vão dizer: nós não tocamos, nós não fomos na igreja, nós não nos batizamos, nós não participamos da Santa Ceia, por que nós não vamos entrar no reino dos céus? E Jesus vai falar apenas uma frase: para longe de mim, porque eu nunca vos conheci. O meio para você conhecer a Deus e se tornar conhecido por Deus é a justificação, e você consegue isso através da fé em Cristo Jesus. Então hoje, assuma um compromisso para que você se torne justificado diante de Deus, para que toda a culpa e todo o seu pecado seja apagado através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele veio morrer, veio ressuscitar, veio sofrer para que você fosse justificado, e é isso que Ele deseja para você. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.